Gente, falar de um cara que o Adrilles admira. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, demonstra preocupação com interesses nacionalistas em torno da vacina contra a Covid-19. A reportagem do nosso Vinícius Moura. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que interesses nacionalistas na vacina contra a Covid podem prolongar os efeitos da pandemia no mundo. A afirmação foi feita neste domingo, durante o discurso de abertura da Conferência Mundial de Saúde. Tedros Adhanom reconheceu que é natural que os países queiram proteger os cidadãos locais. Porém, segundo ele, é importante uma cooperação internacional no combate ao vírus. De acordo com o chefe da OMS, quando uma vacina eficaz estiver disponível, a melhor maneira de imunizar a população é vacinar algumas pessoas em todos os países do que todas as pessoas em alguns países. Para Tedros Adhanom, se todos trabalharem juntos em solidariedade, será possível salvar vidas e promover uma recuperação global. Ele ressaltou que muitos dos países mais ricos do mundo, com alguns dos sistemas de saúde mais avançados, foram derrubados pelo vírus. O diretor ainda manifestou preocupação com o surgimento de novos casos de Covid-19, principalmente no hemisfério norte, em países que reabriram a economia rápido demais. Muito bem, agora eu quero começar por você, Adrilles. Sim, senhor. E aí, hein? O que você achou dessa fala do Tedros? Eu não sei a quem ele está direcionando essa crítica, porque eu não vejo ninguém fazendo uma campanha de nacionalização da vacina. A própria China, eu espero que ele esteja fazendo uma crítica à China, mas acho pouco provável, realmente parece que ela já submeteu a testes internos centenas de milhares de pessoas com sua vacina, seu protótipo de vacina, antes de uma quarta. Isso saiu em vários jornais do mundo e do Brasil, mas não teve quase será que a Rússia nenhum não tá tipo fazendo de repercussão. Isso? A Rússia não está fazendo isso? Mas ninguém quer tomar a vacina da Rússia. Não, mas independente de quem queira tomar ou não, mas há uma campanha de nacionalização, isso é fato. Sim, há uma campanha de nacionalização de uma vacina que não passou por nenhuma das quatro primeiras fases. A gente já desconfia da vacina chinesa porque não tem nenhum tipo de lisura ou transparência dentro dos seus processos internos. Agora, no caso da Rússia, não há nenhum tipo de transparência. Eles fizeram com o público interno, a gente não sabe, eles mentem descaradamente sobre números de infectados, números de mortos, quanto mais de números de pessoas que tivessem algum tipo de reação adversa dentro da Rússia, né? Eu acho que o Tedros deveria fazer é, primeiro, fazer uma meia-culpa, a internacionalização, fala da segunda parte da fala dele, a internacionalização de um princípio de isolacionismo a longo prazo, sem nenhum tipo de critério, isso sim causou a ruína da economia. Ele parece que ia bem, né, na questão da nacionalização da vacina, mas aí ele fala: há economias que abriram cedo demais. Meu querido, volto a dizer, o Uruguai, a Suécia, não se abriram cedo demais, elas nunca se fecharam. E está tudo bem, tem um recrudescimento do número de casos, em alguns bolsões de pessoas que talvez tenham sido infectadas agora, tem um aumento de número de testes que pode explicar isso também. Pode ter uma segunda realmente onda do vírus devido ao inverno, mas a questão é que está morrendo praticamente quase ninguém. A gente vê esse vírus isolacionista novamente se colocando em países como Espanha, França, que tiveram resultados catastróficos em relação ao isolacionismo. Volto a dizer, o isolamento social é uma medida medieval que nunca levou à erradicação da doença e, no máximo, pôde conter a propagação do vírus em um primeiro momento. Em momentos expandidos, isso é histórico. Nunca foi proficiente. O que é proficiente é a tática isolacionista do senhor Tedros Adhanom, que é o responsável mais direto pela ruína econômica e humana causada pelos fatores adversos decorridos do isolacionismo. Agora, em relação à vacina, eu não sei, ele faz críticas ao vazio. A Rússia está nacionalizando a vacina, mas ninguém quer tomar a vacina, não tem nenhum tipo de comprovação de eficácia. Enfim. Muito bem. Joel, deixa eu te perguntar uma coisa, vamos ver se você tira a minha curiosidade, não só a minha, mas a dos nossos ouvintes e espectadores. Eleição termina dia 29 de novembro, segundo turno. Depois disso, você acha que nós teremos segunda onda ou não? É uma excelente pergunta, Paulo. Eu não sou autoridade científica para dizer, mas outro dia eu estava num programa de jornalismo
com um dos ídolos do Adair Jorge, que é o Átila Yamarino. Putz. E ele disse que, veja, a Europa está vivendo agora uma volta maciça dos casos e que isso pode ter a ver com as estações do ano. Pode ser que, conforme o clima vai esfriando e a imunidade das pessoas baixa, as pessoas fiquem mais juntas, pode ser que isso aí piore a epidemia. Ou seja, a gente pode estar agora vivendo um período de relativa tranquilidade e melhora, mas isso não quer dizer que lá na frente possa ser que piore de novo. Ixi, probleminha na conexão do Joel, foi o Tedros Adhanom, certeza absoluta. Não, pedido foi de o Adriles Átila. Jorge. É bom que eu Átila. complemento o raciocínio dele, pode? Não, ele voltou agora. Vamos lá, Joel. Falhas técnicas aqui, é o pessoal da OMS. Eu ia concluir por você. Eu sou fã da OMS. Mas, enfim, pode ser que haja uma segunda onda e a gente tem que ficar preparado. Veja, o que acontece nos países europeus, Adriles, você disse que a quarentena nunca erradicou doença nenhuma. Nunca. Perfeito, mas a finalidade da quarentena não é erradicar a doença, é justamente controlar essa curva de contágio. Nesta segunda onda que a gente está vendo, a notícia boa é que a mortalidade da doença está muito mais baixa. A gente está cuidando melhor, a carga viral parece que está reduzida, talvez por causa de máscaras, enfim, ela mata menos. Mas ela começa a usar os leitos hospitalares, as UTIs começam a ser ocupadas. Acho que a França, se não me engano, está chegando em 90%. Imagina se chega a 100%. Se chega a 100%, não é mais só a Covid que está matando gente, é tudo. Porque um acidente de carro, uma outra doença, uma parada cardíaca, tudo não vai ter leito hospitalar. E daí a pessoa vai morrer. Então, por isso, às vezes, é necessário, sim, fazer medidas de isolamento, como, infelizmente, parece que França, Itália, Espanha terão que fazer. É muito. Agora, posso muito só fazer uma observação? No sábado, no Jornal da Manhã, a gente entrevistou um neurocientista que eu que foi no Pânico, eu entrevistei também. Esqueci o nome Paulo dele agora. alguma coisa. Exato. Exatamente. E ele me falou uma coisa que me chamou bastante atenção e aí eu concordo com ele. Ele diz o seguinte, o Brasil peca em não fechar o seu espaço aéreo para esses países em que estão aí com medidas racionais, com casos se alarmando a cada dia. E eu acho que ele tem razão nisso, Joel. Esse é um ponto que eu acho que poderia ser, sim, ao invés da gente pensar na questão de lockdown, de fechamento, de botar as pessoas em casa, a gente pensar em, por exemplo, uma Espanha, uma Itália. Realmente ninguém entra aqui que venha desses países e ponto final. Até isso cessar lá. Eu acho que poderia ser uma boa estratégia. Enfim, só quis colocar isso no debate porque eu achei realmente relevante o que o médico disse. Eu gostaria de salientar novamente, vocês vão me achar chatos, mas o exemplo da Suécia, novamente, eles não estão fazendo, eles estão liberando até os idosos. Eles não tiveram um único dia de supressão de aula. As medidas de distanciamento que eles fizeram, dando a devida consciência ao cidadão de fazer algum tipo de distanciamento entre pessoas mais frágeis, é o que deveria ter sido feito. Ou seja, o vírus circulou de maneira mais intensa na população mais saudável e tudo indica que eles estão chegando a um esboço, a um princípio de algum tipo de imunidade de rebanho, apesar de ter um recrudescimento. Tem fluxo turístico de pessoas, você tem bolsões de pessoas não infectadas, você tem aumento na testagem. O problema não está morrendo mais as pessoas que estavam morrendo antes. Agora, se você voltar a isolar as pessoas e não ter os devidos resultados, se você colocar essas medidas de... Na Inglaterra, por exemplo, Paulo, as pessoas estão sendo proibidas em algumas cidades de ter sexo casual. As pessoas estão entrando numa histeria, graças à loucura do senhor Tedros Adhanom, que está arruinando vidas muito mais do que essas medidas de contenção do vírus. Enfim. Muito bem. Joel, você quer complementar? Porque o Adriles fez a tréplica ou a... Enfim, já me esqueci. Já perdeu a conta. Já perdi a conta. Joel, você quer fechar? Vai lá. Rapidíssimo. Primeiro, Suécia não é grande exemplo. Seja na economia, que caiu mais que os vizinhos, seja nas mortes. A Suécia está pior em mortes que a França, até hoje. Então, se a gente acha que a Suécia é o grande exemplo... Daqui a pouco ela passa, pode ficar tranquilo. Vamos ver. Daqui a um ano e meio a gente vai ver que países morreu mais, que país morreu menos. Bom, hoje em dia a Suécia é um dos piores do mundo. Então, hoje, se for para fechar hoje em dia, você perdeu essa. A Inglaterra se fechou toda, a Espanha se fechou toda, estão piores que a Suécia. A Inglaterra começou, eu te mostro as notícias disso, a Inglaterra começou com a estratégia da imunidade de rebanho. Ela só reverteu quando ela viu que foi uma catástrofe, começou a morrer gente, tinha onde colocar cadáver. Mas, enfim, esse é um ponto. E segundo ponto para fechar, o senhor Tedros Adhanom, goste ou não goste dele, acho que ele tem um papel muito positivo de incentivar a cooperação mundial.
mas ele não é responsável por nenhuma política nacional. Ok. Países como a Suécia que fizeram uma isso, coisa, Joel? Japão Pelo fez amor de outra, Adriles. Holanda, Dinamarca, Brasil, nenhum deles a OMS forçou nada. A OMS apenas recomenda Joel, que a não OMS... para forçar ninguém, Adriles. Joel a e OMS Adriles. é o Joel e órgão Adriles. mais respeitado Adriles. no que diz Adriles. respeito à ciência Jodriles. pública. É lógico Adriles. que todo mundo ia obedecer. Adriles, Esse homem eu tem que preciso ser seguir colocado com em o programa. tribunais. O que Ô, ele produção, fez foi será criminoso. que poderia dar aquela ajuda? Porque o homem... Muito obrigado, agradeço.